Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina de Serviços de Armazenamento e Backup. Meu nome é Everton e irei acompanhar vocês durante essa disciplina. Na nossa disciplina, neste primeiro capítulo, falaremos sobre as principais características dos equipamentos de armazenamento, sendo que durante este capítulo iremos fazer um primeiro nivelamento de conhecimento no que diz respeito aos principais componentes e as principais características de proteção para equipamentos de armazenamento do tipo geral, assim como os principais modos de conexão desses equipamentos de armazenamento com os servidores ou com as aplicações às quais eles irão alimentar dados. Okay? Porém, teremos detalhamentos maiores a respeito destes assuntos, desses conceitos, em capítulos posteriores, certo? Então, bem, continuando aqui, nós temos que nesse primeiro capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura ou a topologia de um sistema de armazenamento e também dos seus principais componentes. No que diz respeito à arquitetura de um sistema de armazenamento, nós podemos discutir de que o primeiro ponto de atenção aqui é definir qual é o melhor ou qual será o uso daquele equipamento. Tá? Nós podemos indicar 3 usos, que são usos genéricos, claro, mas que são usos que representam bem a melhor maneira ou as maneiras mais comuns de se utilizar um sistema de armazenamento de dados. Nós temos os sistemas que são de uso individual, ou seja, eu tenho um servidor ou uma aplicação acessando diretamente um dado, tá? E esse dado é utilizado apenas por esse equipamento ou por esse serviço que está sendo executado ali. Nós temos ambientes voltados a compartilhamento de arquivos, tá? Os famosos file servers, ou o compartilhamento de informações entre diversas aplicações, entre diversos servidores. E temos um terceiro ambiente, um ambiente mais voltado para o mundo corporativo e para ambientes mais robustos, que são os ambientes dedicados. Tá? Então, no ambiente dedicado, nós temos toda uma construção específica para que possamos entregar um melhor desempenho, uma melhor performance, junto com o maior nível de segurança possível para um ambiente de armazenamento de dados. Okay? Então, nesse primeiro momento, vamos pensar nesses 3 modos de uso de um equipamento de armazenamento de dados. O uso individual, o uso de compartilhamento de arquivos e o uso em ambientes dedicados. Pensamos nisso aí e, à medida que a nossa disciplina for evoluindo, nós também iremos evoluir esses conceitos e detalhar melhor aquilo que impacta na escolha de um equipamento de armazenamento de dados, assim como quais características devem ser levadas em consideração de acordo com o uso desse equipamento. Então, bem, quando nós falamos do uso individual, nós estamos falando de que um servidor ou uma aplicação, um serviço, é atendido por aquele dado. E aquele equipamento de armazenamento atende apenas aquele ambiente, aquele serviço ou aquela aplicação. Geralmente nós estamos falando, nesse caso, de discos que estão conectados diretamente no servidor. Então imagina que nós temos um servidor, nesse servidor nós temos alguma aplicação instalada, pode ser um banco de dados, pode ser um software de gestão de imagens ou um software de gestão de gestão de documentos, ou seja, eu tenho uma aplicação sendo executada naquele servidor e aquele servidor acessa diretamente os dados que pertencem somente a ele. Tá? Esse é um primeiro passo na maioria dos ambientes. A grande maioria das empresas, principalmente empresas pequenas e empresas médias, em muitos casos, trabalha nessa arquitetura. Na arquitetura onde cada servidor possui o seu sistema de armazenamento, que na maioria das vezes são discos adicionados no próprio servidor. Tá? Esse modelo em que eu tenho uma quantidade de discos, ou uma quantidade grande de discos ligadas a um servidor, atendendo um serviço, é muito comumente utilizado o nome de JBOD, ou Just a Bundle of Disks, ou seja, apenas um conjunto, um amontoado de discos. Quando eu trabalho com um ambiente desse jeito, que no geral é um ambiente do tipo DAS, não se preocupem com muitos detalhes em relação ao que é um DAS neste momento, pois no nosso próximo capítulo nós iremos detalhar melhor o que é um equipamento do tipo DAS. No modelo desse, um modelo de JBOD, nós não temos uma grande inteligência nesse ambiente.
Tá? Então, basicamente, eu tenho discos que permitem gravação e leitura de dados, e esses discos são acessíveis em um determinado servidor. Okay? Nós vamos falar mais à frente sobre algumas características positivas e outras características negativas a respeito deste modelo. Tá? Apenas para fins de ilustração, nós podemos ver aqui um ambiente que representa, ou uma topologia gráfica que representa este modelo, que representa esse ambiente de armazenamento. Então, nós podemos ver aqui que cada servidor, então nós temos aqui um servidor, este servidor está ligado a um storage. Okay? E esse storage ele pode ser formado por um equipamento à parte ou não. Ele pode ser formado simplesmente por discos ligados direto nesse servidor. Nós temos aqui um terceiro modelo, aqui um terceiro exemplo, que é de uma tape library, uma fita, um equipamento que é muito utilizado até hoje para fins de backup. Mas o que nos interessa aqui é, podemos ver claramente que cada servidor está ligado diretamente a um storage. E aí nós temos uma característica que é marcante nesse tipo de topologia. Nós não temos compartilhamento de dados, em princípio, entre um servidor e outro. Portanto, os dados que estão ligados ao web server, eles pertencem somente ao servidor que está contendo aquela aplicação de web server. Essa é a principal característica num ambiente desse tipo. Um outro modelo que nós temos é o modelo do compartilhamento de arquivos. É uma evolução natural do modelo individual, de uso individual, onde, em geral, passa-se a existir a necessidade de ter um controle maior do equipamento que tem os dados armazenados, assim como nós podemos colocar um pouco mais de inteligência nesse equipamento de armazenamento de dados, mas principalmente é quando nós buscamos otimizar o investimento feito em capacidade de armazenamento. Okay? Como nós falamos, nos equipamentos de uso individual, ou nas topologias de uso individual, os dados pertencem somente àquele servidor, assim como os discos pertencem somente àquele servidor. Então a gente pode ver claramente aqui que eu posso ter problemas de sobra ou de falta de espaço de armazenamento, sendo que no servidor ao lado eu posso ter exatamente o problema contrário. Né? Então eu posso ter no servidor A falta de armazenamento, falta de capacidade para gravação de dados, e no servidor B eu ter sobra de capacidade para gravação de dados. Mas no de uso individual eu não tenho esse compartilhamento. E aí nós evoluímos naturalmente para um ambiente de compartilhamento de arquivos. Né? Nesse ambiente, nós temos equipamentos que centralizam dados, que centralizam o agrupamento de dados, e esses equipamentos passam a fornecer aqueles dados para mais de um serviço. Estejam esses serviços em um servidor ou em N servidores, isso independe, né, de como essas aplicações estarão distribuídas do ponto de vista de hardware, de computação e memória. Okay? Nestes casos, a gente começa a ter um pouco mais de complexidade, pois quando eu falo de um compartilhamento, eu estou falando, em geral, de ter um equipamento especializado. E ao falar de ter um equipamento especializado, nós vamos ter também um aumento da complexidade dessa solução, pois outros fatores passam a fazer parte da equação de escolha, né? Fatores como, por exemplo, largura de banda da sua rede, latência da sua rede e outros fatores que dizem respeito à própria aplicação, né? Ou ao próprio negócio em si. Qual é a performance esperada para aquele ambiente, por exemplo? Né? Qual é o volume total que aquele ambiente irá atingir? Né? Como proteger aquele ambiente? Tá? São coisas que a gente passa a ter que levar em consideração quando nós falamos no compartilhamento de arquivos. Okay? No caso de como escolher esse equipamento, isso depende claramente também de quais serão as aplicações utilizadas e como é que eu vou utilizar isso. Ele é um equipamento apenas para compartilhar arquivos, como se fosse um file server na sua rede, não um servidor de arquivos na sua rede, ou não. É nele que ficará, por exemplo, os arquivos do banco de dados da sua principal aplicação, do seu ERP, do seu CRM, ou
da ferramenta que gerencia a produção, se você for uma indústria. Então, esse tipo de escolha, né, esse tipo de uso de como será utilizado o equipamento, ele vai interferir diretamente em qual será o tipo de equipamento selecionado para o compartilhamento. O equipamento mais comumente utilizado para esse tipo de elemento, né, ou a topologia mais comumente utilizada, é a topologia que nós chamamos de NAS. Assim como o DAS, a gente vai detalhar melhor a topologia NAS num capítulo à frente, onde a gente discutirá sobre as principais características desse modelo de esquematização do seu ambiente de dados. Né? Aqui também nós temos, novamente, a estrutura desse compartilhamento, né? E aqui nós temos a principal característica. Nós temos, neste ambiente, okay, um proxy. Então, esse filer é o que nós chamamos de proxy, né? Ou seja, é o equipamento que irá fazer a tradução de como a aplicação conversa com o seu storage, ok? E esses dados do storage passam a ser compartilhados tanto pelo host 1 quanto pelo host 2, ok? Então, neste momento, nós temos o host 1 e o host 2, ambos lendo e gravando dados no mesmo equipamento storage a partir de um filer, ok? Também mais à frente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa característica de ter ou não esse proxy aqui na frente, pois existem equipamentos de storage que têm um formato que nós chamamos de híbrido, ou seja, as características de compartilhamento de arquivos são implementados no próprio sistema operacional do storage. E com isso eu elimino a necessidade de ter um filer. Okay? Então isso depende muito de qual é o seu fabricante. Nós temos fabricantes que fornecem equipamentos que são tanto do tipo block storage, que nós chamamos, também iremos detalhar melhor isso mais à frente, ou do tipo file, né? Ou seja, equipamentos que trabalham com blocos de armazenamento e aí dependem de um tradutor, que é esse filer, ou storages que trabalham diretamente com protocolos de NAS, como protocolos CIFS e SMB, que são os principais protocolos de compartilhamento de arquivos em rede, implementados direto dentro do seu sistema operacional, e com isso nós não precisamos de um filer, né? Os hosts se conectam diretamente àquele storage. Okay? Então aqui o ponto principal é o storage, o ambiente de armazenamento, ele é unificado. E aí chegamos ao nosso terceiro modelo, nossa terceira topologia, nosso terceiro grande ambiente, que é o ambiente dedicado. Né? No ambiente dedicado, nós temos uma arquitetura onde os dados são o centro da sua arquitetura. Né? É onde nós passamos a trabalhar com a ideia de que o que você mais tem de valioso na sua empresa são as informações contidas naqueles dados ou que podem ser montadas ou retiradas a partir dos dados que estão gravados naquele storage. Okay? E exatamente por colocar esses dados nessa área central é que nós precisamos também montar um ambiente, né, que envolva e que proteja, que entregue para esse seu sistema de armazenamento o melhor em performance e em segurança. Okay? Afinal de contas, a partir de agora, eu tenho um determinado elemento na minha rede, um determinado elemento na minha arquitetura, que ele passa a ser um elemento extremamente crítico e um elemento do qual depende toda a minha operação. Okay? Em geral, também teremos, assim como no NAS, atendimento a vários serviços a partir de um equipamento apenas, e também teremos um equipamento especializado. Nesse caso aqui, o tipo de dado trafegado e qual que é o perfil da sua aplicação vai interferir diretamente na escolha de um equipamento. Por que nós vamos começar a falar, inclusive, de tecnologias do tipo deduplicação, replicação de dados, tierização. São conceitos que iremos detalhar mais à frente quando formos falar das características que um equipamento de storage, de armazenamento deve possuir, mas que passam a ter um peso maior na escolha. E, consequentemente, isso também eleva a complexidade de um projeto, assim como o custo daquele projeto. Né? A necessidade de investimento para projetos em um ambiente do tipo de ambiente dedicado, que em geral vão trabalhar em redes do tipo SAN, né? Possui um investimento maior e uma complexidade maior.
Okay? Aqui a gente tem o esquema, né, da topologia de uma rede do tipo dedicado, uma rede do tipo SAN, e aí a grande diferença que nós podemos ver aqui é que existe uma clara divisão entre o ambiente de dados, que está na parte inferior da imagem, né, e o ambiente de aplicações, que está na parte superior da imagem. Aqui nós temos a Fiber Channel Fabric, né, que é o conjunto de equipamentos e de meio físico que permitem a interconexão dos storages com o restante da sua rede. Tá? Então, essa é a arquitetura geral deste ambiente. Então, bem, pessoal, estamos chegando aqui ao fim da primeira aula do primeiro capítulo. O intuito dessa primeira aula é termos uma visão geral de quais são as possíveis topologias, os possíveis desenhos, possíveis arquiteturas de um ambiente de armazenamento. Okay? Falamos aqui de 3 delas, né? De uso individual, de compartilhamento de arquivos e do ambiente dedicado, e vimos as arquiteturas ou os modos de desenho e implementação destes ambientes. À medida que as nossas aulas forem evoluindo, iremos também evoluindo nesses conceitos e aumentando o detalhamento de vários deles. Tá? Como conclusão dessa primeira aula, a gente pode citar aqui que o mais importante quando vamos desenhar uma topologia ou uma arquitetura, ou até mesmo já pensar em escolher um novo equipamento de storage, é definir o uso daquele equipamento. Né? Ele será um equipamento utilizado para um ambiente de alta performance, um ambiente de alta criticidade, um ambiente de alta disponibilidade. Né? O intuito dele é atender uma aplicação apenas, várias aplicações. Então, essas são respostas que você deve ter antes de se iniciar a escolha de uma arquitetura ou até mesmo a escolha de um equipamento de armazenamento. Tá? O que tem que ficar claro é ambientes mais robustos, ambientes que dependem mais fortemente de dados ou da confiabilidade e da disponibilidade daqueles dados, devem partir para equipamentos especializados. Agora, algo que também tem que ficar claro é equipamentos especializados também são equipamentos que exigem um investimento maior. Como já foi dito várias vezes aí, né, não existe almoço grátis. Se você quer ter o melhor da tecnologia, você também terá que fazer um investimento maior. Tá? Com isso, chegamos ao fim da nossa primeira aula deste capítulo e na próxima aula nós falaremos também um pouco mais sobre os componentes de um sistema de armazenamento. Muito obrigado a todos e até a próxima.